Tem alguém que gostaria de dar um testemunho? Josias. Bom dia, shalom para todos. Eu queria compartilhar duas respostas de oração minha, coloquei na minha lista de oração. Uma em relação à obediência com um banco. Eu tinha um cartão, eu acabei gastando esse cartão, né? Acabei levando uma vida desregrada e acabou acontecendo isso. E essa dívida chegou eu não lembro exatamente, mas chegou a 3 mil. E eu queria resolver isso, né? Eu coloquei diante de Deus, né? Eu não tinha dinheiro, não sei. Aí eu cheguei até a pensar que eu vou sair do seminário, vou pagar, depois eu volto, né? Aí, lendo Provérbios, e Deus falava muito ao meu coração, né? Era uma coisa que estava me angustiando muito. O meu pai sempre falou a respeito disso, né? O nome da pessoa, o nome do homem, que vale muito, né? Então, meu pai sempre me ensinou, ser muito certo nas minhas coisas. E eu fiz muitas decisões erradas e acabou acarretando isso. Então, eu orei para Deus, né, pedindo conselhos, aquilo estava me angustiando, saber que está devendo para o banco, né, e a dívida do banco, cartão de crédito estava crescendo 7,5% ao mês, né, então dá uma dívida muito alta. Então, eu comecei a orar e pedir para Deus, né, para Deus me direcionar, e eu estava ficando muito angustiado com isso no meu coração. E eu orei para Deus e eu fui buscar conselhos, eu puxei conselho com o Anderson, eu puxei conselho com o pastor. E eu propus no meu coração, eu quero resolver, eu não tenho, eu falei para Deus, eu não tenho, eu não recebo oferta, eu não ganho nada, eu quero resolver isso aqui, eu vou colocar no meu coração. E eu pensei para Deus, eu falei para Deus, né, me dar uma estratégia, eu não pedi para Deus me enviar o dinheiro, eu queria uma estratégia para mim poder desenvolver, né, para mim poder pagar. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, ele supre as nossas necessidades, não nossas dívidas, né? Então, foi que eu coloquei no meu coração e tinha a estratégia de vender os biscoitos, né? Pensei, né, e Deus me deu essa estratégia, vender os biscoitos dia de segunda-feira e vou no banco, vou conversar, vou tentar tirar o máximo possível de juros. Aí fui, eu não tinha dinheiro, eu fui no banco, vou conversar e no banco a gente negociou, ficou 8 parcelas. Aí eu negociei lá no banco, né? Aí ficou as outras parcelas. E eu coloquei na minha lista de oração assim, vai vencer todo dia primeiro, né? Eu coloquei na minha lista de oração assim, todo dia primeiro eu queria ter o valor que estava 245,71 centavos. Eu coloquei para Deus, Senhor, me ajuda todo mês a ter esse valor aqui, me ajuda a administrar da melhor forma possível, para que todo mês eu tenha esse valor na minha conta, para eu poder pagar, né? Para poder arcar com essa responsabilidade, né, que eu propus no meu coração. E foi quando eu coloquei para Deus, né? E todas as vezes que eu saía para vender os biscoitos, eu sempre pensava assim, cara, não é minha força, não é eu, é Deus. Eu estou procurando desenrolar, fazer da melhor forma possível. Não era para mim estar nessa situação, mas eu acabei caindo nessa situação e eu quero resolver. E eu coloquei no meu coração. Toda vez que eu ia, eu pegava, já administrava ali e separava. Comecei a cortei tudo quanto foi tipo de gasto, né? Para poder, se eu tenho um objetivo, eu quero chegar nesse alvo. E fui. E graças a Deus, todos os meses, antes do dia 1º, eu já estava com dinheiro. Todos os meses, durante 8 meses, eu comecei a pagando desde março. E já venceu a primeira ontem, dia 1º, eu já tinha pagado há muito tempo. Então, para mim, eu quero glorificar o nome de Deus, né? Eu pedi sabedoria para Deus, eu pedi como fazer. E eu vejo como uma resposta de oração, sabe? Deus me respondeu na minha oração. Outra coisa era para o meu nome ser aprovado no nosso Auxílio Brasil, né? A gente foi fazer o cadastro, aí uma certa vez a gente terminou de fazer o cadastro, a gente veio, quando foi no outro dia, eu não lembro exatamente se foi no outro dia que foi, eu fui orar ali para cima, eu orei, eu vi os meninos que foram, eu lembro que os meninos foram comigo para fazer o cadastro, eu orei não só pelo meu, né, mas pelo cadastro dos meninos também, para eles serem aprovados, é um dinheiro que ajuda muito, e a gente fez o cadastro, demorou uns 45 dias, 50 dias, aí foi aprovado, né? Mas não foi só o meu, né? Eu fiquei muito grato a Deus, né? Porque não foi só o meu, mas a galera toda que foi comigo, acho que com exceção do Fabrício, que não foi aprovado, mas a galera toda que foi comigo foi aprovada. Eu vim assim como uma resposta de Deus, né? Foi 2 coisas na minha lista de oração que eu tinha colocado. E para glorificar o nome de Deus, né? Toda a situação que aconteceu foi uma lição para mim. E graças a Deus, Deus me ajudou, né? Eu queria glorificar. Amém.
Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia que o Senhor fez para nós, Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de compartilhar a Tua palavra, Deus. É um privilégio para nós. E eu quero te pedir em nome de Jesus, venha falar aos nossos corações nesta manhã. Derrama Teu Espírito sobre esta igreja, Deus. Aviva-nos para a Tua glória. Eu quero te pedir em nome de Jesus, cura os enfermos do nosso meio e nos livra, Senhor, de todas as enfermidades, para a glória do Teu nome. Pai Santo, faz a Tua palavra, Deus, encontrar, Deus, terra fértil em nossos corações, e que ela possa produzir, Deus, o propósito e aquilo que ela quer em nós, e aquilo que o Senhor quer em nós. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém. Eu quero convidar vocês a... Se alguém adivinhar o número do capítulo que a gente vai ler hoje, Mateus, capítulo 22. Acho que esse é um sinal. Mateus, capítulo 22. Estou brincando, não é por causa disso que eu escolhi não, tá? Na verdade foi algo que eu li no meu devocional e eu quero compartilhar com vocês. Mateus capítulo 22, a gente geralmente vai lá por 34, né? Que fala do grande mandamento, mas não é sobre isso que eu vou falar, tá? A gente vai ler a partir do versículo 1. Mateus 22, a partir do versículo 1 ao 14. Amém? Diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso o filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como adentraste a este recinto, sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui. É um texto interessante de nós lermos, e Jesus começa dizendo aqui que como o reino dos céus é semelhante, né? Como se parece o reino de Deus. Então, Deus tem uma festa de casamento que vai acontecer. Tem uma festa nupcial, ele está comparando. Isso aí, talvez você já pense: sim, é a noiva, a igreja e blá blá blá. Ok, não tem problema, é isso mesmo, né?
é para a noiva, é para aqueles que vencerem, é para aqueles que perseverarem até o fim. E verdadeiramente vai ser uma festa, né? E vai ser um banquete. E quando nós olhamos para esse texto aqui, amados, uma coisa que eu queria que você olhasse para a sua vida e pensasse: qual dos personagens é você aqui? Quem é você aqui dentro do reino? Você é um servo? Você hoje ainda é um convidado? Você é um convidado que aceita ou que rejeita, que não dá atenção, que não dá ouvidos, que está mais preocupado com coisas deste mundo do que com as coisas do reino? Quem é você hoje? Ou você é um convidado que realmente aceita e pode participar, né? E depois nós vamos ver aqui um pouco mais no final que é interessante que ele fala assim, que ele convida pessoas boas e pessoas ruins, ou pessoas boas e pessoas más. Então o convite é para todos, né? E você vai encontrar no final do texto só uma pessoa que não cumpriu as qualificações para estar na festa, né? Mas ela chegou lá, né? Mas ela não cumpriu os requisitos para poder participar da festa do Cordeiro. Então a primeira pessoa que eu quero falar aí é os servos, né? Quem nós somos no reino? Nós somos os servos. Quem são os servos, né? Deixa eu te falar, não são os anjos, tá? Não são os anjos que tem que sair para convidar. Não são os anjos que tem que sair para anunciar boas novas. Porque às vezes a gente olha para o texto, né, e tem, quando fala do juízo, né, tem algumas parábolas que falam lá do juízo, né, que ele vai mandar os anjos, vai recolher, né, a parábola da rede, que vão fazer a separação entre os peixes bons e os ruins. Ali realmente, ali já é o juízo, já está fazendo a separação, e o que é ruim vai ser jogado fora, e o que é bom vai ser levado para ser consumido. E ali realmente, quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz que aqueles que vão vir no final para fazer essa separação serão os anjos. Mas aqui os servos não são os anjos. Os servos aqui são os filhos de Deus. Os servos aqui são as pessoas que já entenderam a sua responsabilidade de anunciar as boas novas, de levar o convite da salvação para todos, de anunciar a salvação, de anunciar as boas novas de salvação para todo tipo de pessoas, para convidá-los para essa festa. E quando você olha para um servo, e sempre que eu leio esse tipo de coisa na Bíblia, eu não consigo desvincular do nome que nós carregamos: servos de Cristo. Você sabia que um servo, ele é praticamente um escravo? É o mesmo sentido. Ele não tem direitos, ele não tem bens, ele simplesmente serve a alguém. Ele é um servo. E é assim que nós temos que ser com Deus, servos de Cristo. Nós devemos nos colocar nessa posição. Então, se Deus fala para um servo: vai para Somália, o que o servo tem que fazer? Eis-me aqui, partiu. Eu vou para onde o meu Senhor me mandar. Só que quando nós olhamos para a realidade hoje, quantos missionários têm saído? Quantas pessoas têm ido levar o convite, levar as boas novas de salvação para as nações? Quantas pessoas têm ido realmente e se entregado para isso e dado suas vidas para isso? O servo, ele não tem a sua vida por preciosa. O que ele tem como alvo é cumprir a missão que lhe foi dada. E nós vemos isso aqui no texto com muita clareza, ó. Os servos, eles saem para convidar a primeira vez, e aí eles não são ouvidos. As pessoas não aceitam o convite, né? Se você olhar ali o versículo 3, ele diz assim, ó: por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Versículo 4: uma vez mais mandou outros servos.
O servo vai quantas vezes tiver que ir. O servo faz quantas vezes tiver que fazer. Entende? Tem uma mensagem do pastor Larry, acho que alguém postou ela esses dias, que ele fala missões, nossa responsabilidade. E ele diz lá, tem um momento na mensagem que ele fala assim sobre... ele coloca um exemplo, né? Deus chama um anjo, Gabriel, quem quer que seja lá, né? E dá uma ordem para ele. Eu quero que você faça tal coisa. E o anjo vai dizer para ele assim: senhor, espera um pouquinho, só vou resolver um negocinho aqui, daqui a pouco eu faço. Não, daqui a pouquinho eu vou. Não, já vou. Calma. Será que é assim? Não. Quando Deus dá uma ordem, ela é executada de imediato. De imediato. Não tem espera, não tem já vou, daqui a pouco, deixa eu pensar, talvez não é para mim. Eis-me aqui, envia o Helder. O servo não tem vontade própria, ele simplesmente vai cumprir a missão que lhe foi dada, né? Quantas vezes for necessário, ele vai levar o convite, né? Ele vai anunciar isso. Os servos, se você continuar lendo o texto aqui, eles foram maltratados, eles foram perseguidos, e muitos foram mortos por aquelas pessoas para que eles levaram o convite. E talvez, se você já começar olhando na Bíblia, as pessoas que começaram a levar o convite para a igreja, quando surge a igreja ali em Atos, né? O Luan da matéria de Atos, a história da igreja. Quantos servos que levaram o convite, que voltaram e que ficaram vivos? Como que os discípulos morreram? Como que aqueles homens terminaram suas vidas? E a história já começa logo no início ali com a vida de Estevão. O que Estevão está fazendo? Estevão está anunciando o convite para o seu povo. Ele está anunciando o convite, as boas novas de salvação, é Jesus. E o que ele recebe em troca? Pedrada. Então o servo, ele está disposto a dar a vida. Ele é um servo, ele é um escravo. Ele não tem vontade própria mais. Ele vai fazer o que tiver que fazer, com os recursos que ele tiver na mão. Ele é um servo, sabe? Nós precisamos entender isso, porque se nós formos esperar, não, eu preciso me capacitar, eu preciso, não sou contra você se capacitar, eu não sou contra, mas tem gente que usa essa desculpa. Eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer isso primeiro, eu preciso fazer aquilo. E talvez você vai fazer uma faculdade e você nem vai usar isso no campo missionário. Então é uma desculpa. Nós temos que ir. No que dependesse de nós, no que depende da igreja, nenhuma alma mais deveria morrer sem Cristo no mundo. Agora, você entende isso? Você entende essa urgência? Que enquanto nós estamos aqui reunidos, tem pessoas caindo no inferno agora. E isso não faz diferença nenhuma para a maioria. Nenhuma diferença. Não me faz gastar um minuto a mais orando. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Porque eu estou bem. E eu, afinal, sou um servo de Cristo. Eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho conforto, eu tenho família, eu tenho tudo que eu preciso. E eu estou vivendo para Deus. Você tem certeza que você é um servo de Cristo? Você pode olhar para dentro de você e falar assim: eu sou um servo de Cristo. Eu estou fazendo exatamente o que eu tenho que fazer. A missão que me foi dada.
Eu estou cumprindo. Exatamente. Se eu não estou indo, eu estou enviando. Ou eu estou orando. Eu estou investindo. Eu estou fazendo, eu não estou parado. Eu não estou esperando. Quando eu me formar, quando eu me tornar estagiário, quando eu for um obreiro, se eu sou um servo, amados, eu já recebi o convite, eu já aceitei o convite, e eu já me tornei um trabalhador do reino. Eu sou um servo, eu sou um discípulo de Jesus. Sabe, é importante nós entendermos isso, porque a responsabilidade é nossa. Os anjos não vão vir pregar o evangelho para ninguém. É eu e é você que temos que pregar. Nós que precisamos anunciar. É nossa responsabilidade. Então, olhando para a sua vida, você consegue identificar se você é um servo que está levando o convite da salvação, das boas novas. O outro grupo de pessoas que eu quero falar são os convidados. Os convidados são pessoas que elas ainda não são discípulos. Eles nem aceitaram o convite, porque senão eles não seriam convidados mais, né? Quando você tem que dar um convite para alguém, significa que essa pessoa ainda não faz parte, ela tem que vir, ela tem que aceitar o convite. E quando nós olhamos para o primeiro grupo de convidados aqui, e é muito claro que esses primeiros convidados aqui eram os judeus, né? É muito claro isso no texto. E quando você olhar, se você olhar para a história, você vai ver que foram eles que rejeitaram, eles que mataram literalmente o Filho de Deus, e uma série de coisas. Porém, nós também temos pessoas que se colocam na mesma condição de rejeição, de não dar atenção, de fechar os seus ouvidos para não ouvir as boas novas de salvação, de não querer mesmo. Pessoas que abominam o evangelho, que abominam o cristianismo, né? E se você olhar para a situação do nosso país hoje, o que tem acontecido nas escolas, as ideologias que têm entrado, é para exatamente criar pessoas assim, que vão rejeitar completamente o evangelho. Quando quem tem filhos pequenos, quando os seus filhos chegarem na adolescência, você vai começar a experimentar um pouquinho. E eu acho interessante, o pastor Giovanni Cruz deu um testemunho aqui do filho dele, e aconteceu com o filho dele, e aconteceu com as minhas filhas. É muito interessante isso, cara. Você cria seus filhos no evangelho, os seus filhos leem a Bíblia. As minhas filhas com 15 anos, elas já tinham lido a Bíblia 5 vezes, 6 vezes, com 15 anos de idade. Poucos adolescentes você vai ver fazer isso, poucos. Eu acho que só do seminário que fazem isso. Só que quando chegou nos 15 anos de idade, que elas saíram ali do ensino fundamental e passaram para o ensino médio, quando foi acontecer essa transição, elas começaram a mudar. Aí tem uma ideia, né? Não, o adolescente ele é rebelde. O adolescente ele está numa fase ele tem eu acho que uma disfunção de identidade, de não sei o que, caô, mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Você já pensou Deus fazer seu filho assim? Para chegar aos 15 anos, ele ter uma crise de identidade, ele não sabe o que ele quer da vida, o que ele vai ser, tudo aquilo que foi ensinado ele joga no lixo. Você acha que Deus criou pessoas assim? E aí a igreja cria uma ideia assim, não, deixa ele escolher, depois ele volta, né? Afinal, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Olha aí a promessa, deixa ele viver a vida dele. Lá na igreja que você congregava,
que entraram nessa situação e voltaram? Você conta nos dedos se algum voltou. Aí Satanás jogou essa ideia até dentro da igreja, e parece uma coisa normal. Mentira! Isso tem sido implantado dentro das escolas há mais de 40 anos. Talvez há 60 anos que isso aí está aí, entrando. E os nossos filhos, né, aí ele chega à adolescência, o que vai acontecer? O seu filho ele não quer mais te ouvir. Aí você pensa, não, é a idade, está na idade. Ele não quer mais te ouvir. Quem teve filho adolescente, você passou por isso. Se você era crente, você viu com muita clareza a mudança. Se você não é crente, ou não era crente na época, você nem viu. Passou batido. Seu filho foi para o mundão e afundou, literalmente. Mas aí o que acontece? O filho começa a se distanciar. E ele não te ouve mais. E talvez ele vai até falar para você é do século passado. E hoje eles podem falar. Você é do século passado. Isso me dá uma raiva. Sou experiente. E os filhos começam a procurar outras amizades. Começam a dar ouvidos a outras pessoas. Outras pessoas, parece que a palavra dessas pessoas, principalmente professores na escola, tem mais peso do que a palavra do pai e da mãe, do que a palavra do pastor, sabia? E eles vão entrando nessa onda aí. Eu estou falando isso para vocês, porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu vi isso com muita clareza, primeiro na Daniela, e depois começou com a Raquel. Muito claro. Glória a Deus pela pandemia. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Tudo, até a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, as minhas filhas não foram mais para a escola. Aí elas tinham que ficar em casa. O que acontece dentro de um seminário? Rapaz, devocional todo dia. Elas começaram a assistir aulas, ouvir capelas, e ficaram ali o ano todo, sem sair. E aí tudo aquilo que estava começando a acontecer de ruim, parece que acabou. E elas voltaram a ser quem elas eram. Porque elas pararam de receber aquela influência maligna desse sistema que nós vivemos, que cria pessoas para rejeitar o Evangelho, para rejeitar o cristianismo, para se tornarem ateus, para se tornarem homossexuais, para se tornarem o que eles quiserem. É o sistema, cara, sabe? E talvez você pense, não é bem assim. É só você olhar. A coisa ela é tão sutil, ela é tão maligna, que ela entrou sorrateira. E nós temos uma geração perdida. Uma geração. Eu tenho colegas, amigos, que estavam junto comigo na igreja, na época de juventude. Hoje são tudo ateus. Aí você olha assim, como que um cara de pais evangélicos, criado praticamente dentro da igreja, quando ele chega a 18, 19 anos, ele vai para uma faculdade, ele volta, ele se torna ateu, cara. Como? Aí você acha que não tem nada a ver? O sistema tem criado pessoas para rejeitar Deus. Por que eles batem tanto no cristianismo? A esquerda. Aí é interessante. Esse dia eu estava ouvindo uma situação, né? Você fala para você, eu perguntar para você aqui, você é contra aborto? É? Ou você é a favor? Ou você nem sabe o que é aborto? E outro problema dos crentes é se manter na ignorância, na burrice. Você é a favor de aborto? Ah, não sou a favor. Aí você vai ver um monte de crente que é de esquerda, que vota no Lula.
Perigoso até alguém me pegar aqui hoje falando sobre isso, né? Desliga a câmera aí, irmão. Como? Ideologia de gênero, cara. Você deixar uma criança, em 2015, estava sendo votada uma lei para que um adolescente escolhesse se ele quer mudar de sexo ou não, sem autorização dos pais, sem permissão dos pais. Um adolescente fazer essa escolha. E talvez você nem lembra disso. Aí teve uma sessão na Câmara. Silas Malafaia foi lá, um monte de gente foi lá. Um adolescente fazer essa escolha, você já pensou? Depois que ela fosse feita e você faz uma cirurgia no adolescente, ele vai entrar em depressão. Sabe qual é o próximo passo dele? É o suicídio. Mas é o que nós temos vivido. Sabe, se você é um servo de Cristo, você precisa anunciar as boas novas de salvação para todos. Para todos. Não importa a idade, não importa se é mendigo, não importa se é rico, não importa se é empresário, não importa quem é. Precisa ouvir, precisa receber o convite. E talvez você vai encontrar pessoas nessa situação que vão rejeitar o convite, não vão dar atenção ao convite, vão se afastar quando alguém começar a falar, quando alguém começa a pregar. Lá vem um radical, lá vem um crente, e talvez podem até te bater, né? Não sei se vai chegar ao cúmulo de alguém tentar te matar aqui no nosso país, mas eu acho que pelo menos nas regiões que nós andamos, não. Mas se você for no sertão do Nordeste e você falar mal do Padim Cício, tem uma grande possibilidade de você tomar um tiro e você morrer, né? Lá você anda quilômetros e não existe um crente, não existe uma igreja evangélica. É catolicismo enraizado na vida deles, e lá existe perseguição. Então tem pessoas que não vão aceitar as boas novas da salvação, a palavra de Deus, a palavra que a divina semente do Evangelho. Eles vão rejeitar. E o outro grupo de convidados são os que aceitam o convite. Aceitaram. Rapaz, eu acho que é isso satanista que é pro inferno. Porque, fala sério, quem quer queimar? O satanista não quer ir para o inferno. Ele quer voltar lá naquele plano original de Satanás. Qual que era o plano original de Satanás? Tomar o reino. Isso é impossível. Impossível. Eu estou lendo aquele livro, Este Mundo Tenebroso. Cara, é muito top aquele livro. Só que a coisa mais... o maior princípio que ele ensina ali no livro, é uma ficção, é que tudo acontece quando a gente ora. Quando a gente começa a orar, as coisas começam a acontecer. Tem uma situação que o pastor, ele sai andando na rua, ele entende isso, né? Ele entende que ele tem que orar, né? Acontece toda uma situação, uma batalha que ele passa, né? Ele passa várias batalhas de oração, mas tem um momento que uma senhorinha, é uma senhora, deve ter uns 400 anos mais ou menos, né? Sabe aquela anciã da igreja, né? Aquela irmã lá, então é ela. E aí ele vai na casa dela tomar um café com ela, e aí ela dá um conselho mais ou menos assim para ele: pastor, nós precisamos encontrar, ela usa uma outra palavra, mas como se ela fala assim, nós precisamos encontrar os guerreiros de oração, nós precisamos encontrar mais pessoas que orem. E aí ela vai falando o que vai acontecer, e ele entende isso, né? Que ele tem que orar. E aí tem um momento que ele sai andando pela cidade, andando na rua e orando, e aí ele acaba entrando como se fosse uma lan house, mas é uma lan house,
É um bar lá dentro vende droga, é um inferninho lá dentro. E aí tem 2 anjos que estão andando com ele, né? E aí quando eles entram, aí ele já começa a descrever a ideia do mundo espiritual, é demônio para todo lado. E aí aquele lugar escuro e tal, e aí ele entra e está olhando os garotos, os adolescentes tudo hipnotizados, vidrados nos jogos, nas coisas, sabe, de computador, tudo ali. E aí ele vai falando, né? Todos aprisionados por demônios, influenciando eles. Não é que eles estão endemoniados, mas influenciando a vida deles para manter eles presos nesse pecado. E aí ele tem uma hora que ele fica tipo assim, cara, o que eu estou fazendo aqui dentro? O que eu vim fazer aqui? E aí ele tem, rapaz, Deus me trouxe aqui por algum motivo. E de repente quando ele olha, ele vê o filho de um irmão da igreja lá dentro. E aí o menino vem andando assim, e ele pega no braço do menino e fala assim, fulano. Aí o menino olha para ele e diz, ô, tudo bem? Aí ele falou, você não é o fulano de tal? Aí o menino fica assim, sou? E o menino nem reconhece ele. E aí quando ele fala assim, eu sou o pastor. Aí, sim, o pastor dos meus pais. E aí ele pega o menino assim pelo braço, sai andando e fala, vamos ali fora, eu quero conversar com você. E aí eles saem, e o pastor fica orando na mente dele, no espírito. E aí o menino está muito atordoado, porque tem 3 demônios escravizando ele. E aí o pastor fica assim, ele, posso orar por você? E o menino não sabe o que responder, se responde sim, se responde não, e fica naquela guerra ali, sim, não. E aí de repente o pastor começa a orar por ele, põe a mão nele e começa a orar, e o pastor, ele pensa, o que eu oro? E aí o Espírito de Deus começa a mostrar para ele o que ele deveria orar. E aí ele começa, expulsa o primeiro demônio, não vou lembrar os nomes agora, né? Mas ele expulsa o primeiro demônio, aí expulsa o segundo, e o terceiro não quer soltar, está agarrado na mente do menino, e aí ele ora, e aí até que o demônio sai. Quando sai, o menino, tipo assim, como se ele saísse de um transe, né? Eu não acho que é bem assim, cara, todos os casos. Mas você já pensou que tem um demônio falando no seu ouvido, te dando ideias, falando coisas para você? Talvez você ache que tem hora que é da sua mente, você acha que é outra coisa, e você aceita. O que nós temos que fazer? Nós precisamos orar, nós precisamos aprender a andar em oração. Esses dias o pastor Giovanni pregou a mensagem aqui, orai sem cessar, o tempo todo orando, que nós vivemos uma batalha, nós vivemos uma guerra, querendo ou não, existe uma guerra espiritual, e essa guerra só vai ser vencida por nós através de oração. Se a gente não orar, se a gente não entrar em guerra, rapaz, a sua vida vai indo, cara. A sua vida vai indo, vai sendo levada, vai sendo talvez conduzida por eventos, por situações. Nós precisamos orar. Se nós queremos ver pessoas ser libertas, se nós queremos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos orar. E você precisa ler a Bíblia para você saber o que orar e como orar. Porque não é só orar, porque você tem que saber como orar. A sua oração, ela precisa ser eficiente, sabe? Ela precisa ser certeira. Não é só ficar repetindo coisas, não é isso, não é ficar repreendendo tudo, mas é saber orar. Olha para as orações de Jesus como era. Você vê Jesus andando, sangue de Jesus tem poder, né? Está amarrado em nome de Jesus, misericórdia, chuta que é laço. Você não vê Jesus andando assim, cara. Você vê Jesus orando o tempo todo. O tempo todo. O que me importa é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou.
como que você consegue entender perfeitamente a vontade de Deus? Através da Bíblia, através da sua palavra. Então nós precisamos ler a Bíblia para poder orar corretamente. Gente boa e gente ruim aceita o convite. Interessante isso, né? Gente boa e gente má, porque o convite é para todos. Não tem problema, sabe? No reino de Deus não tem isso. Aquele ali não dá certo. Aquele outro lá, misericórdia. Que lá não tem aquele. Sabe aquela ideia que pau que nasce torto morre torto? Então, carpinteiro de Nazaré endireita qualquer pau torto. Não tem, cara. Por isso que Jesus, acho que ele foi carpinteiro, né? Para endireitar tudo, meu amigo, na sua vida. Tudo. Então não tem essa. No reino de Deus não tem essa. Aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não adianta, né? E vou falar para você, às vezes nós, humanamente falando, nós conhecemos pessoas que nós olhamos assim, cara, esse aí não vai converter. Às vezes parentes, irmãos, esse aí não tem jeito. Tem jeito sim. Só que nós precisamos orar. É todos. Todos. O texto diz que o convite é para todos. E nós temos que anunciar e nós temos que orar. Todos. Não existe pessoa que não foi criada para ser salva. Não existe. Não existe uma pessoa na face da terra que não foi criada por Deus para ser salva, para ter um relacionamento com Deus. Não existe. E você pode pensar, mas Hitler foi criado para amar Deus e para viver para Deus. Todos. Você pode pensar na pior pessoa do mundo. Todos. O convite é para todos e Jesus transforma a vida de todos os que aceitam. O sacrifício de Cristo é para todos. E ele é eficiente e completo na vida daquele que crê. Então nós temos só que crer na obra de Cristo. Então não importa aonde é encontrado, que ele fala, vai pelas ruas, pelas esquinas, né? Tem outros textos da Bíblia, vai pelas valas, pelos buracos, por tudo. Então não importa o lugar, não importa se é bom, se é mau, se é péssimo, não importa. Jesus quer transformar a vida de todos. Você quer ver um negócio? Quem quer trabalhar aí com viciado, com noiado, com recuperando? Quem quer? Rapaz, não é brincadeira, cara, trabalhar com esse público. O Rock estava aí esses dias, ele falou que tem situação lá que o cara saiu do presídio. Ele disse que é comum lá ter alunos, uma tornozeleirinha, né? Aquele enfeitezinho no pé assim. Comum. E lá tá virando até moda agora, né, cara? Os caras vendem aquilo na rua, você coloca no pé para. Pessoal, vão dar ali no bairro ali, né? Colocar um enfeitezinho aqui no tornozelo, né? Respeito. Né? Misericórdia, cara. Trabalhar com esse público. Mas você pode ter certeza que Jesus quer eles. E Jesus quer ver eles transformados. Todos. Você sabe que eu tenho eu tenho uma expectativa, cara, que essa parada do jiu-jitsu ainda vai abrir umas portas para nós que a gente nem imagina. Como tem acontecido lá em Guarapari. Como tem acontecido em outros lugares. Talvez a gente olhe assim, né, o nosso treino, a situação que nós... um treino, bando de orelha seca, ninguém sabe nada. Não despreze os humildes começos. Sabe? A gente só tem que perseverar e fazer para Deus. Fazer para Deus. Ele que vai abrir portas, Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos orar. Orar e crer.
que isso também é para ganhar almas. No dia que o pastor Giovanni Cruz compartilhou aqui que tem um casal, eles vão casar agora em novembro. Se eu não me engano, a moça é do 3º ano, o rapaz já é estagiário. Ele vai pegar, eu acho que agora, no final do ano, ele vai pegar a faixa azul, né? Eu acho que é azul. Quando eu estava lá ele era branco. Agora ele não pode. Ele vai pegar azul. Não. Você está pensando em outra pessoa. Porque eu estava lá agora em junho e ele era faixa branca. Então não tem como ele pegar roxa no final do ano. Ele vai pegar azul. E ele quer mais uns 2 ou 3 anos. Assim que ele pegar a roxa, ele já quer ir. Porque tem um lugar na Rússia esperando eles. Na Rússia você não entra como missionário. Ele já tem salário garantido, ele tem casa garantida, ele tem tudo lá. Ele vai entrar como professor de jiu-jitsu. E ele vai levar o evangelho. Então você não sabe, cara, as oportunidades que Deus vai te dar para levar o convite. Mas tudo que aparece na nossa mão para fazer, eu tenho que fazer de bom grado, de coração. Tudo que eu tiver de oportunidade. Aí talvez você olhe assim, treinar jiu-jitsu. Não tem problema, não precisa. Aprender a fazer um pão, sai fora, eu não quero ser padeiro. Aprender a cozinhar, fazer sabão. Vou aprender a vender, cara. Como é que eu vou usar a venda? Se você vende, você evangeliza. Tudo, cara, que nós temos a oportunidade de desenvolver, nós temos que fazer de todo o coração. Porque talvez você pense, não vou usar isso. Você não tem noção, meu amigo, do que você vai precisar amanhã ou depois, para poder levar o convite, para poder levar as boas novas de salvação. Todo tipo de pessoas podem aceitar o convite. Qualquer tipo de pessoa. Não importa a situação, não importa o lugar. E ninguém tem desculpas para não aceitar. Todos devem aceitar. Mas quando nós olhamos aqui no final do texto, bem rapidinho, diz assim, versículo 11: Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Já pensou que situação, cara? O cara aceitou o convite, né? E quando você olha para o contexto aqui, toda pessoa que era convidada para um casamento, ela recebia as vestes. Se ela não tinha condições, era uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, ela ganhava as vestes. As vestes estariam disponíveis para todos. Vestes nupciais. Só que eu quero que você imagine outra coisa. Você já pensou você chegar para um casamento e como que você imagina a noiva para um casamento? Normalmente a gente imagina uma noiva de vestidão branco, toda arrumada, maquiada, bem vestida, linda, não é? Vou falar, no dia do casamento todas ficam lindas. É impressionante. A tecnologia que nós temos hoje é um negócio fenomenal, né? Pode colocar cílios, pode colocar cabelo, pode colocar beiço, pode colocar, mas coloca tudo que você quiser, né? O problema só depois. Mas como que você imagina a noiva? Você imagina a noiva linda, aquele vestido, sei lá, cheio de pérolas, bordado, um véuzão, linda. Mas já pensou você chegar para o casamento e encontrar a noiva maltrapilha? Ou uma roupa qualquer, um vestido qualquer, batidão
do dia a dia? É essa a situação. Porque todos aqueles que aceitam o convite de Deus, o convite do reino de Deus, eles aceitam o convite para se tornar noivo de Cristo. E quando você aceita o convite, você recebe as vestes nupciais. Elas estão à nossa disposição e todos devem vestir. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14 diz assim: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Apocalipse 13, 8, desculpa, 19, 8. Apocalipse 19, versículo 8, diz assim: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está falando aqui sobre a igreja, sobre a noiva. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós devemos nos vestir com os atos de justiça. Nós precisamos fazer isso. Como é isso? Que justiça? A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus para a minha vida e para a sua vida? Quando você lê Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça de Deus é você viver a sua vida com as regras de Deus, do jeito de Deus, obedecendo às leis de Deus. Isso é justo. E quando você pratica a justiça, quando você vive a sua vida como Deus quer que você viva, você está se revestindo. Quem é a justiça de Deus? Quando vocês estudaram Romanos, eu acho que no segundo ano, depende muito aí da turma, né? Que hoje os professores não dão a matéria a matéria do ano, às vezes enrola, né? Mas quando você estuda então lá Romanos capítulo 5, né, que vem falando da justificação, tem uma pergunta lá em Romanos que perguntava quem é a justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo. Então quando você vive do jeito de Deus, quando você vive obedecendo a lei de Deus, você está automaticamente se revestindo de Cristo, desses atos de justiça, das vestes nupciais que serão usadas para adentrar os céus, para chegar nas bodas do Cordeiro, para chegar na festa nupcial. É como eu quero, é do meu jeito, e é assim que vai ser. E não se revestiu de Cristo. E isso é muito perigoso acontecer conosco, porque você aceitou o convite, você aceitou estar com Cristo, você quer ir para o reino, você quer ir para o banquete, mas a porta é estreita, queridos, e ela nunca vai alargar. O caminho é apertado, ele é um caminho de justiça. Não é fazendo as coisas do nosso jeito e como nós queremos, é feito do jeito de Deus, é como Deus quer que seja feito, né? E aí você pode olhar para várias coisas: sua disciplina,
seu domínio próprio. Como você cuida de você. Hoje eu postei um negócio que eu li num livro, achei muito interessante. O capítulo falava sobre uma vida medíocre. E aí o cara usa uma frase: viver na média, porque uma pessoa pergunta para ele, né? Por que eu não posso viver na média? Eu estou na média. Média não dá uma ideia de equilíbrio? Na vida cristã, não. A média é o melhor do pior. E é o pior do melhor. Então o crente não tem como ele viver na média. Ele tem que estar sempre acima da média. Porque você precisa fazer o melhor em tudo. Em tudo. Eu tenho que fazer o melhor em tudo. Mas eu faço o melhor em algumas coisas. É naquilo que eu gosto de fazer. No que eu não gosto, eu não faço. No que eu não gosto, eu faço do meu jeito. Você já pensou como que vai ser isso? Uma parte de você vai ter vestes nupciais e a outra não? Uma parte é nupcial e a outra é mendigo? Como vai ser isso? Ou é tudo, ou é nada. Ou eu vou me entregar e a minha vontade vai morrer. Vai morrer a minha vontade. E eu vou viver totalmente para Deus. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou eu vou viver do meu jeito. Porque não tem como. Sabe, não existe crente Raimundo em pé na igreja no mundo. Não existe. Eu estou querendo viver o Evangelho, mas na minha justiça própria, fazendo as coisas do meu jeito. Eu estudo se eu quero. Eu não aproveito o meu tempo. Eu não sou disciplinado. Eu não cuido da minha alimentação. Eu como só o que me dá vontade, o que eu gosto. Eu nem faço exercício físico. Não, eu sei que eu preciso, mas tem gente que tem que chegar numa situação de morte, cara. De morte, literalmente. O dia que ele chegar lá no médico, e o médico fala assim, ó, se você não fizer exercício físico, você vai morrer em 30 dias. Vai correr para uma academia, vai correr fazer um monte de coisa. Quem que eu estava falando esses dias? Estava falando o pastor Ricardo. Ele teve um problema chamado mega esôfago há anos atrás. Aí ele foi no médico. Aí o médico olhou o exame dele e perguntou assim: me fala, como é a sua vida? Você faz exercício físico? Não. Você caminha? Não. O que você come? Aí passou a lista. O médico falou para ele assim: você vai morrer cedo. Ele tomou um susto. Aí o médico criou uma lista para ele: não pode. Aí fez uma lista para ele de tudo que ele não podia comer. Aí ele falou assim, ele falou para o médico: não era mais fácil se eu fazer só do que eu posso? Porque está ficando muito grande essa lista. E aí o médico falou para ele: exercício físico com urgência na sua vida, e muda a sua alimentação. E aí ele teve que fazer uma cirurgia. Não vai dar tempo de contar o testemunho dele, mas ele vai falar que foi Jesus e o jiu-jitsu que salvou a vida dele, por causa do exercício físico. Mas aí você olha assim, sabe, na boa, cansado de ouvir isso. Entra aqui e sai aqui. Deixa eu te dar uma... Eu não preciso ser profeta. Daqui uns dias você vai estar doente. Artrite, artrose, osteoporose, diabetes, pressão alta.
Tá? Se você tem dúvida do que eu estou falando, pega e anota. E marca o dia 2/22. É sério, gente, sabe? Não é minha justiça. Não pode ser feito do meu jeito. Esses dias eu fui comer um negócio. Eu não aguento mais ver cará. Não é o peixe. Se fosse o peixe, eu acho que estava bom. É um negócio que parece uma batata. Não é nem uma batata, não é nem uma macaxeira. Eu não sei o que é aquilo. Esse dia eu estou comendo aquele trem assim. Desceu. Um prato cheião, cara. Falei, caraca, Jesus. A cultura do gosto tem que morrer de todo jeito. Eu falo para você, o pãozinho com manteiga é muito mais gostoso. Mas eu tenho um alvo, cara, de viver muitos anos e com saúde. E eu não vou esperar um dia eu ter uma doença para começar a fazer certas coisas. Eu não vou esperar. É hoje, é ontem. Você acha que é gostoso comer alho? Tem dia que eu vou beijar minha esposa, que ela... Nossa. Às vezes eu só coloco a mão assim, ó. Aí ela... Você comeu alho? É, deu para perceber, né? Só o perfume. Mas ela come também, né? Aí equilibra, né? Mas assim, sério, cara, não é gostoso, não é agradável, não é saboroso. Vocês já viram os caras brincando ali, pastor, ele come o limão e come o bagaço. Como mesmo, só não como a casca ainda, porque ainda não descobri como. Que é embaçado mastigar aquele trem, porque eu já tentei. Chá, ralar, não sei, vou inventar um jeito para aproveitar a casca também. Porque eu quero ter saúde, cara. Sabe? E sabe o que eu penso? Eu cuidando da minha alimentação, eu fazendo exercício, eu me disciplinando, não só nisso, em todas as áreas, porque não é eu fazer uma coisa bem e negligenciar outra, é tudo que eu tenho que fazer. Quando eu chegar diante de Deus para pedir qualquer coisa para Ele, eu acho difícil Ele não responder. Eu acho quase impossível Ele não responder. Já pensou, eu fico doente, mas eu me cuido. E eu chego, Senhor, por favor, me cura. Eu creio, o Senhor é fiel. Tudo que eu sei que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. Então não tem condenação, não tem nada me acusando. Eu posso chegar com confiança diante do trono da graça e ser ouvido e receber, porque eu estou fazendo tudo o que eu sei que eu tenho que fazer. Porque comigo é assim, cara. Eu não vou conseguir, eu não consigo. Se eu estou fazendo, um exemplo, se eu não me alimento bem, eu não cuido da minha saúde, eu fico doente, eu não tenho cara de pau. Ah, Deus, o Senhor falou que cura, me cura aí. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E isso custa. Isso custa. É do jeito de Deus, não é do nosso. Sabe, na boa. Se você quer viver do seu jeito, no seu jeito, na sua justiça, na boa, cara, vai embora. Na boa, vai viver a vida, vai curtir, vai fazer agora o que eu tenho que fazer. E dar minha vida para Deus, me tornar um servo.
e depois está sentado na mesa do banquete. Mudar. Eu vou fazer exatamente como Deus quer e não como eu quero. Essa mudança ela precisa acontecer no coração. Sabe, não é só no intelecto. Isso tem que entrar no nosso coração. E a gente tem que entregar toda a nossa vida para Deus. Revista-se de Cristo. Viva do jeito de Deus cada dia da sua vida. Amém? Shalom. Deus abençoe a todos.